Um semeador saiu certa vez para semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram no caminho. Acabou que vieram as aves e devoraram as sementes. Algumas caíram em lugares de pedra, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram. Mas não havia terra profunda, e acabou que quando o sol nasceu, queimaram-se completamente. E porque não tinha raiz, elas murcharam. E outras caíram entre espinhos, e essas morreram sufocadas por causa dos espinhos. Mas outras caíram em boa terra, deram frutos 190 vezes. A semente é a palavra de Deus, e os que estão na beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo, retira a palavra de seus corações, para que esses não creiam e sejam salvos. Essas são aquelas pessoas que, nem passando por uma espécie de lavagem cerebral, ou que ouçam o evangelho durante toda a sua vida, ainda assim agem como se nada tivesse ouvido. Esses são os bodes, são incapazes de ouvir e obedecer às leis que foram criadas para as ovelhas. Afinal, bodes não podem fazer o que ovelhas fazem, né? Aqueles que estão em cima da pedra ouvem e recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam. Essas pessoas são aqueles crentes com muitas aspas que diz: me converti, sou salvo e até prego o evangelho. Agora, se é o verdadeiro, aí é outros 500. Mas no fim acaba que, quando chega a primeira tentação, primeira aprovação, desiste e se entrega às práticas iníquas novamente. E aí, conhece alguma pessoa assim? Se conhece, comenta aí. Eu já vi um bocado. Inclusive que até me pregaram o evangelho. Não era o verdadeiro, mas até pregaram, né? Continuar. E aqui caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e indo adiante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Já esses até fazem algumas obras boas, mas ao decorrer do tempo essas pessoas acabam que cobrando por essas obras. E aos poucos cobram cada vez mais. E por fim, são consumidas pelo vício, prazeres carnais e sufocados pela luxúria, morrem. Mas a de boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam e produzem fruto com perseverança. Nenhum homem acendeu uma candeia. Candeia era que usava para colocar as velas dentro, antigamente. Ficava em cima da candeia, ou dentro da candeia. A cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama. Mas a coloca no castiçal. No caso, a candeia vai em cima do castiçal. Para os que entrem, vejam a luz. Porque não há nada em secreto que não será manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida, e vem a luz. Isso vale para pecado e vale para boas obras. Eu te pergunto, é melhor ter boas obras ocultas que serão mostradas nos fins dos tempos? Ou ter más obras que serão reveladas nos fins dos tempos? Fica aí um questionamento, né? Esquece, muito fácil de responder. Para quem é ovelha, para quem é bode, vem.
Nossa, vai criar um malabarismo para, sei lá, e as más obras não vão aparecer nos fim dos tempos. Ah, meu amigo, vai. E a vergonha vai ser grande. Por isso, creia e se arrependa. Crer vem do grego, que significa pistes. Ou seja, depositar toda a sua confiança. E isso não é apenas acreditar, é amar, é confiar, é se entregar por completo. Até os demônios creem e tremem. Foi Paulo que falou isso. Apesar do meu nome também ser Paulo, falando Paulo da Bíblia. Os demônios também creem e tremem. Se arrepender vem do grego também, metanoia. Mudança de pensamento e atitudes, de caráter e até de palavras. Uma mudança total. Isso é arrependimento. Não remorso, que é quando pecamos, fazemos alguma coisa ruim para nós mesmos ou até para outras pessoas e acabamos sentindo aquele remorso, né? Nossa, não era por ter feito isso. Mas aí chega no outro dia, faz 3 vezes pior. Aí não dá também, né? Isso não é arrependimento, isso é remorso. Os punheteiros também sentem isso bastante, né? Ela faz aquela prática lá terrível, sente o remorso ali durante, sei lá, 10 minutos, esquece durante 10 horas, faz de novo e acaba que fica com remorso de novo, repete de novo, vai até o infinito. Por isso, se arrependa. Não pratique, mas lute contra isso. Lute contra o pecado. Isto é arrependimento. E quando você começar a dar bons frutos e suas obras forem verdadeiramente boas, ao ponto de você sentir que foi Deus que fez você fazer aquilo, aí sim você vai saber que é salvo. Não por causa das suas obras, não por causa da sua fé, mas por causa do sacrifício de Yahushua HaMashiach, do Messias, do Criador, Jesus, que muitos conhecem, né, por Jesus, que morreu pelos nossos pecados para limpar os pecados do seu povo. E assim morreu por nós e fez morrer os nossos pecados junto com ele. E quando você entender isso, vai chegar um dia em que você vai ter praticamente certeza absoluta da sua salvação. Por isso, creiam, se arrependem, preguem o verdadeiro evangelho e peçam que somente a vontade do Criador seja feita e não a sua. Que por sua vez sua vontade é escrava do pecado, então no fim nem é a sua própria vontade, né? Por isso, creiam e se arrependam e sejam salvos pela graça de Jesus Cristo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Meu Instagram tá na bio do perfil. Vou começar a postar os vídeos em formato de texto lá. Até tô pensando em postar no Twitter também, mas quando eu penso nisso, logo vem na cabeça, não jogue pérola aos porcos, né? Vou tentar pregar o evangelho no inferno. Poxa, o pessoal já tá condenado, né? Quem tá no inferno já tá condenado, já tá morto. Então não vale a pena pregar no inferno. Brincadeiras à parte, muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima. Se inscrevam, deixem o like. Valeu!